Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. No livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17, Jesus começa a dar o verdadeiro sentido da lei. Os fariseus criaram 613 leis e tornaram a lei de Deus impossível de ser observada. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha ser presente no estudo de hoje. Envie seu Espírito Santo, guie-nos em sua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus não demorara nas especificações da lei, mas não permitiu que seus ouvintes concluíssem que ele viera pôr de parte suas reivindicações. Sabia que havia espiões prontos a pegarem a toda palavra suscetível de ser torcida para servir ao próprio desígnio. Sabia dos preconceitos que existiam no espírito de muitos de seus ouvintes e não disse coisa alguma para lhe perturbar a fé na religião e instituições que lhe foram entregues por intermédio de Moisés. O mesmo Cristo dera tanto a lei moral como a cerimonial. Não viera destruir a confiança em suas próprias instituições. Era por causa de sua grande reverência pela lei e os profetas que procurava fazer uma brecha no muro das exigências tradicionais que cercavam os judeus. Os fariseus se orgulhavam da obediência que prestavam à lei, sabiam, todavia, tão pouco de seus princípios pela prática diária, que para eles as palavras do Salvador soavam qual heresia. Jesus leu-lhes os pensamentos e respondeu aos mesmos, dizendo: vamos ler Mateus 5, verso 17? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí refuta Jesus a acusação dos fariseus. Sua missão para o mundo é reivindicar os sagrados direitos da lei que o acusam de violar. Se a lei de Deus pudesse haver sido mudada ou anulada, então Cristo não teria necessitado sofrer as consequências de nossa transgressão. Ele veio para explicar a relação da lei para com o homem e exemplificar-lhes os preceitos mediante sua própria vida de obediência. Deus nos deu seus santos preceitos, porque ama a humanidade, para proteger-nos dos resultados da transgressão. Revela-os princípios da justiça. A lei é uma expressão do pensamento divino. Quando recebida em Cristo, torna-se nosso pensamento. Ergue-nos acima do poder dos desígnios e tendências naturais, acima das tentações que induzem ao pecado. Deus quer que sejamos felizes e deu-nos os preceitos da lei para que, obedecendo-lhe, possamos ter alegria. Quando a lei foi proclamada do Sinai, Deus tornou conhecida aos homens a santidade de seu caráter, a fim de que, por contraste, pudessem ver sua própria pecaminosidade.
A lei foi dada para os convencer do pecado e revelar-lhes sua necessidade de um Salvador. Assim o faria à medida que seus princípios fossem aplicados ao coração pelo Espírito Santo. Esta obra deve ela fazer ainda na vida de Cristo, se tornam patentes os princípios da lei. E ao tocar o Espírito Santo de Deus, o coração, ao revelar-nos a luz de Cristo aos homens, a necessidade que tem de seu sangue purificador e de sua justificadora justiça, a lei é ainda um instrumento em nos levar a Cristo para sermos justificados pela fé. Vamos ler Salmos 19, verso 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora, vamos ler Mateus 5 e o verso 18? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O sol que brilha no céu, a sólida da terra sobre que habitamos, são testemunha de Deus, de que sua lei é imutável e eterna. Ainda que passem, perdurarão os divinos preceitos. Vamos ler Lucas 16 e o verso 17? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O sistema de tipos que apontava para Cristo como Cordeiro de Deus devia ser abolido por ocasião de sua morte. Mas os preceitos do Decálogo são tão imutáveis como o trono de Deus. Uma vez que a lei do Senhor é perfeita, qualquer mudança dela deve ser um mal. Os que desobedecem aos mandamentos de Deus e ensinam outros a fazerem assim, são condenados por Cristo. A vida de obediência do Salvador manteve as reivindicações da lei, provou que a lei pode ser observada pela humanidade e mostrou a excelência do caráter que a obediência havia de desenvolver. Todos quanto obedecem como ele fez, estão semelhantemente declarando. Vamos ler Romanos 7, verso 12? Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Por outro lado, todos quanto transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás, que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. São filhos do maligno, o qual foi o primeiro rebelde contra a lei do Senhor. Admiti-los no céu seria aí introduzir novamente elementos de discórdia e rebelião e pôr em risco o bem-estar do universo. Ninguém que voluntariamente despreze um princípio da lei entrará no céu. Os rabis consideravam sua justiça um passaporte para o céu, mas Jesus declarou-a insuficiente e indigna. As cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituem justiça farisaica.
Os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei, mas suas obras haviam divorciado a justiça da religião, conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais. Na vida era imoral e falsificada. Sua chamada justiça nunca poderia penetrar no reino dos céus. O maior dos enganos dos espíritos humanos nos dias de Cristo era que um mero assentimento à verdade constituísse justiça. Em toda experiência humana, o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação da alma. Não produz os frutos da justiça. Uma cuidadosa consideração pelo que é classificada verdade teológica acompanha frequentemente o ódio pela verdade genuína, segundo se manifesta na vida. O mais triste capítulo da história acham-se repletos de registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos da religião. Os fariseus pretendiam ser filhos de Abraão e vangloriavam-se de possuir os oráculos de Deus. Todavia, essas vantagens não os preservavam do egoísmo, da malignidade, da ganância e da mais baixa hipocrisia. Julgavam-se os maiores religiosos do mundo, mas sua chamada ortodoxia os levou a crucificar o Senhor da glória. O mesmo perigo existe ainda. Muitos se têm na conta de cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática, não creram nela, nem a amaram, não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição ao seu possuidor e, por meio de suas influências, uma maldição ao mundo. A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Os pecadores só podem tornar justos à medida que têm fé em Deus e mantêm vital ligação com Ele. Então, a verdadeira piedade lhes elevará os pensamentos e enobrecerá a vida. Então, as formas externas da religião se harmonizam com a interior pureza cristã. As cerimônias exigidas no serviço de Deus não são, nesse caso, ritos destituídos de sentido, como as dos fariseus hipócritas. Jesus toma separadamente os mandamentos e expõe-lhe a profundidade e a largura das reivindicações. Em lugar de remover um jota de sua força, mostra quão vasta é o alcance de seus princípios e expõe o erro fatal dos judeus em sua ostentação exterior de obediência. Declara que, pelo mau pensamento ou cobiçoso olhar, é transgredida a lei divina. Uma pessoa que se torna participante da mínima injustiça está violando a lei e degradando sua própria natureza moral. O homicídio existe primeiro na mente. Aquele que dá ao ódio um lugar no coração está pondo um pé no caminho do assassínio, e suas ofertas são aborrecíveis a Deus. Os judeus cultivavam um espírito de vingança em seu ódio aos romanos, proferiram duras acusações e agradavam ao maligno pela manifestação de seus atributos. Estavam assim
se preparando para praticar as terríveis ações a que ele os levou. Não havia na vida religiosa dos fariseus nada que recomendasse a piedade aos olhos dos gentios. Jesus declarou-lhes que se não enganassem com a ideia de poderem revoltar-se no coração contra seus opressores e acariciar o anseio de vingança de suas injustiças. É verdade que há uma indignação justificável, mesmo nos seguidores de Cristo, quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito, quando veem o inocente opresso. Uma justa indignação agita a alma. Tal ira nascida da sensibilidade moral não é pecado, mas o que a qualquer suposto provocação se sente em liberdade de condescender com a zanga ou o ressentimento estão abrindo o coração a Satanás. Amargura, animosidade devem ser banidos da alma se queremos estar em harmonia com o céu. O Salvador vai além disso. Vamos ler Mateus 5, o verso 23 e 24? Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Muitos são zelosos nos cultos, ao passo que entre eles e seus irmãos existe lamentável diferença, os quais poderiam harmonizar. Deus exige que façam tudo ao seu alcance para restaurar a concórdia. Antes que isso façam, não lhe pode aceitar a adoração. O dever do cristão a esse respeito é claramente indicado. Vamos ler Lucas 6,35? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Eis os princípios da lei, que são as fontes da vida. O ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que pode alcançar o pensamento humano. Vamos ler Mateus 5,48? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. Este mandamento é uma promessa. O plano da redenção visa ao nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a alma contrita, veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida, para guardá-la de pecar. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. O ideal do caráter cristão
é a semelhança com Cristo, como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi, em todas as coisas, feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós, tinha fome, sede e fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem, não obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso, diz o Senhor, dos que nele creem. Vamos ler 2 Coríntios 6, o verso 16? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas Cristo veio ter conosco onde nos achávamos, tornou nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer, feito em semelhança de carne e pecado. Romanos 8 e o verso 3. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono no céu, ao passo que pela sua humanidade se liga a nós, manda-nos que pela fé nele atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai que estás no céu. Mateus 5 e o verso 48. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, disse o Salvador. Mateus 11 e o verso 28. Não quer você hoje aceitar o convite de Jesus e aceitá-lo como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, pois temos acesso ao trono da graça. Perdoe nossos pecados, envie seu Espírito Santo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.